Fala galera, tô eu aqui o JP para uma versão diferente do Semana no Retrovisor. Eu hoje vou fazer um apanhadão desse primeira metade do campeonato. Eu geralmente faço isso depois da semana 9, mas como esse é um campeonato um pouco diferente, né? Eu achei importante dar uma antecipada em uma rodada nesse balanço. Então vamos a eles. Não vai ser, né, no formato de todas as semanas, mas estou aqui para dar meus pitacos. Eu geralmente separava, né, EFC e NFC. Cara, eu tô tendo problema com a iluminação aqui agora vai. Vou fazer então nos itens que eu separo, né, desse report, vamos dizer assim, desse balanção. Eu vou fazer um em um. Tipo assim, o melhor jogador aqui da FC e NFC, um formatozinho um pouco diferente. Vamos começar então com o time mais estável de cada conferência. Pela AFC, eu tenho que colocar o Kansas City, né, o atual campeão, porque ele é o time que a gente sabe o que faz. Né? É o Mahomes, com todo o poder ofensivo e de velocidade que ele tem à disposição. Dessa vez, com o jogo de corridas do jeito que o Andy Reid queria, de repente, até no ano passado, e não pôde fazer. E uma defesa que a gente já sabe o que esperar dela, né? Não tem grandes surpresas a defesa do Chiefs. Vai sofrer em alguns momentos, né? Vai gerar pressão e turnovers em outros, e é o suficiente para manter o time em boa posição do campo. Pelo lado da NFC, eu vou de Seattle como o time mais estável, né? Porque tem esse lado da gente também saber o que esperar de Seattle, da defesa, por mais que tenha problemas, né? A defesa de Seattle tem problemas esse ano, como teve no ano passado, no ano retrasado. Mas a gente sabe que em qualquer momento tem uma energização, tem um lado de agressividade que compensa as eventuais falhas, e dessa vez tem um ataque, né, explosivo e pontuador. Decepção. Eu tenho que botar o Patriots como a decepção da AFC. Não que a gente esperasse que o Patriots fosse, né, tá no topo, competir pelo título, mas é sempre esquisito, né? Sempre não, tá sendo esquisito vê-los nessa situação assim, meio de um tigre desdentado, alguma coisa assim, né? Você sabe que tem o poder, mas não está conseguindo dar aquela pressão que precisa. A defesa decaiu, que era normal, por causa dos números do ano passado foram excepcionais e jogadores que não voltaram para esse ano, e o ataque, que eu até na off-season, dando um voto de confiança, né, ao Belichick e a todo mundo, achei que a estratégia deles tinha sido interessante, de tentar simplificar as coisas, correr com a bola, options e tal, mas isso não está funcionando. Né? O Cam Newton não está conseguindo dar a sequência e o padrão que eles precisam. Na NFC, como decepção, eu estou colocando óbvio que Dallas. Né? Dallas tem elenco e tem estrelas, tem a mística de tudo mais, e a gente esperava que, pelo menos não, o torcedor do Dallas e a direção, que a contratação do McCarthy fosse escolher um perfil como McCarthy de experiência, né, fosse ser para amenizar esses problemas de falta de treino e tal, para ter uma catapultação mais rápida, né? Não ser um processo de rebuild, ser um processo só de afinamento das coisas. Mas tá bem bagunçada a parada por lá. As lesões, óbvio, né? Vou começar pelo deck, comprometem o trabalho também. MVP ofensivo na AFC. Eu não vou falar Mahomes. Mahomes já está numa outra categoria, né? Meio ao concurso, meio coisa assim que não tem graça falar.
Então eu vou de Derrick Henry. Né? Eu sei que os Titans perderam nessa rodada, mas por vários motivos. Primeiro, porque é um running back que faz o time andar. Né? São poucos os times hoje que canalizam um ataque em cima de um running back. Às vezes até fazem isso e dá errado, né? Mas o Derrick Henry, apesar de ter recebido um baita de um contrato, normalmente quando o running back bota o dinheiro no bolso, né, a produção cai, do Henry tem sido não é isso, né? Ele tem levado o time com 4,8 jardas por tentativa, média de 110,7 jardas por jogo, 8 touchdowns. Diferente de outros anos, não tem aquela oscilação de rodadas down e rodadas que ele atua lá em cima e depois cai. Não, ele está mantendo o padrão e é um jogador diferente dentro dessa posição pelo tamanho e poder ofensivo. Na NFC é mole, né? Falar que é o Russell Wilson. Russell Wilson é o candidato da liga, né, para ser o MVP desse ano. E tá com é o quarterback com o maior número de touchdowns, 26 até aqui. O maior rating, né, aquela conta maluca que ele faz, 120,7, é o quinto em jardas total. É um jogador que tem total domínio da situação, né? Óbvio que vai ter um jogo ou outro em que as coisas não vão acontecer bem, como foi lá contra o Arizona, mas é o candidato número 1 de toda a liga para ser MVP. Na defesa, trouxe alguns jogadores diferentes aqui do que a gente está acostumado, até porque a gente não é um ano de brilho individual na defesa até aqui. É mais um ano de as defesas coletivamente conseguirem algum sucesso. Na NFC, apesar do susto de lesão que teve nessa rodada, eu vou com o Myles Garrett, que é o pass rusher mais temido hoje da liga, né, desse campeonato 2020. Já forçou 4 fumbles, tem 9 sacks. Então, Garrett faz a diferença para se o Cleveland quer chegar, enfim, aos playoffs. Na NFC, eu vou pegar um jogador que eu até conversei isso no último podcast, que eu escutei essa conversa sobre o valor dele e concordo. Eu acho que por mais que o time dele esteja no meio do caminho, né, que é o 49ers, muitas lesões e tal, o linebacker Fred Warner é um jogador especial. É um jogador versátil, inteligente, de reconhecimento de jogada, está sempre chegando no momento certo no lance. E, enfim, para mim é o cara que me salta aos olhos toda vez que eu vejo São Francisco jogar. E linebacker é uma posição vital hoje na liga. Agora vamos para os jogadores em desenvolvimento, né? Um jogador que deu um salto de desenvolvimento. No ataque, AFC, eu fui de... é mais por um lado de que tanto batemos, né? Tem irregularidades, mas o Josh Allen, o quarterback do Buffalo, ele tá separando dos outros quarterbacks jovens em termos de o que podem trazer para o seu time, né? Todos os outros tem um monte de questão e tal. Buffalo não tem mais essa questão. O Josh Allen é o quarterback para os próximos anos. Independente se ele vai dar esse salto de qualidade, né, que se espera de um quarterback. Mas ele é o cara, né? E não tem mais dúvida sobre isso. Agora, até onde ele pode levar a Buffalo é uma outra questão. Mas por tanta crítica e tantas coisas que aconteceram até aqui, achei justo trazer o Josh Allen. Na NFC, eu fui para um jogador de um time que está mal, mas ele tem me chamado muita atenção, que é o Calvin Ridley, o recebedor dos Falcons. Não é um jogador que vai intimidar o adversário como outros da posição, como até o companheiro dele, o Julio Jones, né? Mas é um jogador de uma constância incrível e que consegue se desmarcar, tá com 6 touchdowns, é o quinto da liga, discretamente é o quinto da liga em jardas com 657. Então acho que vale aqui também uma menção. Na defesa, em desenvolvimento, né, jogador que deu, né, a melhora. Eu fui aqui na defesa de Miami com o Ogba,
que está com 6 sacks, o pass rusher, e 2 fumbles. Não são números assim, cara, né? Mas é curioso o que tem acontecido recentemente com alguns pass rushers que estão, de repente, se tornando jogadores depois de uns 5, 6 anos na liga. Foi o Shaq Barrett ano passado com os Buccaneers e esse ano o Ogba tá com os números, né? Não são, de novo, não são números, até nem não dá para comparar com o do Shaq Barrett do ano passado, mas num ano, de novo, que o brilho defensivo não tá tão intenso, eu achei curiosa essa aqui, ele tá ali entre os líderes de saque da liga. Na NFC, eu escolhi o do Buccaneers, um cornerback, chama Carlton Davis, e poderia até ter pego outro cornerback deles, que é o Jamel Dean. Eles têm alguns caras jovens, de repente eu podia até ter feito um grupo aqui de cornerback do Buccaneers, mas eu peguei o Carlton Davis específico, porque ele é o cara da lateral do campo, né, que o Todd Bowles confia para jogar homem a homem, dentro do esquema dele é fundamental por todas as blitz que faz, e o Carlton Davis está respondendo, já com 11 passes defendidos, 3 interceptações, né, de novo num esquema que é complicado pro cornerback pela pouca ajuda que às vezes tem. Como calouro, agora vamos para os calouros. Calouro ofensivo eu tenho que botar o Joe Burrow, né? Ele ganhou mais um jogo agora e ele é o terceiro quarterback da liga em jardas. É incrível para um calouro, né? Ele está com 2.272. Você olha o Joe Burrow jogar e você vê que ele é um quarterback NFL, que não vai ter uma demora para ele chegar no nível competitivo que se espera. Vai depender do time ser montado certinho para isso. Mas o Joe Burrow é tudo aquilo que a gente imaginou na off-season, no período pré-draft. E tomara, né, que os Bengals saibam aproveitar o que tem na mão. Eu acho que ele tem um futuro incrível na liga, se as coisas caminharem certinho por lá, né? Na NFC, eu fui no recebedor do Joe Burrow na universidade, LSU, o Justin Jefferson, que tá tendo um bom campeonato pelos Vikings, outro time, né, que não tá bem como coletivamente, mas o Jefferson se destacou em várias partidas e ele mostrou não ser só um recebedor limitado a certas rotas, né? Ele pode jogar em qualquer flanco do campo, por dentro, enfim, foi uma escolha certeira que o Vikings fez. Ele já está com 3 touchdowns, 563 jardas e muita movimentação pelo campo. Na defesa, pela FC, eu escolhi... na verdade, não tinha tantas opções assim. Eu acabei ficando com o linebacker dos Ravens, o Patrick Queen. Também é uma curiosidade, também é LSU, 3 jogadores de LSU aqui. Não que ele esteja também, né, sendo um Darius Leonard, que foi há 2 anos atrás e tal. Não, mas ao menos ele é bem ativo, já está com 2 sacks, 2 fumbles forçados, tem 48 tackles. Ele tem alguns problemas, especialmente na cobertura defensiva, né, que hoje o linebacker precisa dominar esses espaços e tal. Mas pela atividade, né, e pela presença eu fui aí com ele. E na NFC, aí sim um jogador que tem impressionado mais, que é o safety dos Panthers, o Jeremy Chinn. Veio numa universidade pequena, né? Todo mundo esperou que fosse, né, ter uma dificuldade de adaptação à liga, mas está colocando o seu atleticismo para funcionar e conseguindo gerar jogadas. 5 passes defendidos, 1 interceptação, bem versátil, tá pelo campo inteiro. Contratação, movimentação de off-season. Na AFC eu acabei pegando um jogador que estava desacreditado, que é o Xavier Rhodes, o cornerback ex-Vikings. Tem tido performance dominante, já está com 2 interceptações, tem 8 passes defendidos e foi um tremendo plus para a defesa dos Colts. Na NFC eu não tenho como fugir
do cara, Tom Brady, porque ele mudou o perfil da conferência, né? E a conferência agora tem um elemento aí que ela não conhece, não conhecia, e que está fazendo o Buccaneers ter esperança de título já na primeira temporada dele. Eu sempre achei que fosse levar uns 8 a 10 jogos, até pela falta de treinos, né? Para ele se incorporar dentro do esquema do Arians, que é um esquema complicado. Não está no ponto, não está 100% ainda, mas você já viu, já deu para ver a evolução, e com toda a inteligência e experiência dele, ele consegue abafar alguns problemas que possam ter. Todo mundo, né, falava da deteriorização do braço dele, mas o que a gente está vendo é uma média de 7,1 jardas por tentativa de passe, que não é excelente, por exemplo, o do Russell Wilson é 8 ponto tanto, ou vários os outros estão com 8 ponto tanto, mas 7,1 é boa, e comparando com o ano passado era 6,6, ou seja, o esquema, jogadores, né, apesar dos seus recebedores, muitos deles terem se machucado, o Brady está conseguindo dar conta do recado e fazendo o Buccaneers ganhar jogos, o que não aconteceu no ano passado pelos turnovers do Jameis Winston. O time que mais está sofrendo por lesões, na verdade a gente podia botar uma penca deles aqui, né? Mas eu escolhi só um de cada lado para exemplificar. Pela FC eu resolvi pegar os Broncos, que teve principalmente lá no off-season início, uma série de pancadas, né? Perdeu seu principal defensor, que é o Von Miller, perdeu a sua estrela em ascensão, que era o recebedor Cameron Sutton, e outros jogadores importantes. As contratações de off-season, né? O AJ Bowie e o Gerald Case, os dois se machucaram, o AJ Bowie está voltando, o Case está fora do campeonato, outros defensores, gente que foi entrando e saindo dos jogos, como os running backs, o tight end talentoso, o Fent, e o próprio quarterback, o Jake Locke, que ainda bem que voltou, né? Porque aí os Buccaneers voltaram a ganhar alguns jogos até surpreendentes. E na NFC, eu poderia ter botado também outros times, como o 49ers, que está bem aniquilado, mas o 49ers era um time que a gente imaginava que tivesse estrutura para aguentar alguns percalços. Eu foco então com o Philadelphia, que não estava com um elenco tão profundo como de repente tem em outras ocasiões, e as baixas, especialmente na linha ofensiva, recebedores. Agora perdeu o Zach Ertz, que é o principal canal de ataque, o running back, o bom running back entra e sai, alguns outros defensores também. Então acho que o Philadelphia está tendo que ultrapassar várias dessas dificuldades para ter uma campanha decente, não só ganhar a fragilizada NFC East, mas para ter uma campanha decente e de repente pensar em algo mais. Head coach do momento, né? Poderia ganhar o prêmio do ano. Na NFC eu quis pegar o Mike Tomlin, o único invicto da liga até agora, pelo direcionamento, né? Por saber que ele tem o pulso para fazer as coisas acontecerem. Quando teve o problema lá do jogo adiado por Covid, ele falou que não era problema, que o Steelers ia se adaptar a qualquer situação, e é o que está acontecendo, né? E nessa rodada deu um passo largo aí pro que vai acontecer lá na frente ao vencer o rival Ravens lá em Baltimore e ficar com a divisão meio que sob controle. Reincorporou o Big Ben, a defesa continua, né? Se não está magnífica em algumas coisas como teve em alguns momentos do ano passado, a gente sabe que ela é sólida o suficiente para esse time ter chance no campeonato. E na NFC, eu vou voltar aqui a Seattle com o Pete Carroll, que é um cara que leva muita crítica, né? Mas ele tem esses outros lados de conseguir motivar seus jogadores a darem sempre o melhor que podem, mesmo com algumas limitações que pode ter de elenco. Ele consegue tirar o máximo dos jogadores, ele consegue recalibrar a sua defesa, mesmo faltando algumas peças importantes, como pass rushers e linha secundária em alguns momentos. Se a defesa
tá com problemas, eles conseguem reverter e compensar com essa energia toda. E dessa vez eles estão contando um pouco mais com o seu ataque, liberando um pouco mais as coisas no ataque para ajudar a fluir. E Seattle se torna o favorito da NFC, uma NFC que é muito mais embolada do que a AFC. Para fechar, a gente sempre busca alguns treinadores aqui que estão, né, na marca do pênalti, ou muito sob pressão. A gente já teve 2 movimentações nesse ano, né, com Falcons e Texans. Mas vamos lá. O Adam Gase é um zumbi lá nos Jets, né, só esperando o campeonato terminar mesmo. É fim de linha para um projeto aí que obviamente não deu certo. E na NFC, eu trouxe o Matt Patricia só por mais também por uma curiosidade. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ser o desenrolar, porque o Detroit dá alguns momentos assim de que pode se encontrar e fluir, né, para o nível de competição. Aí de repente vem uma pancada na cabeça com uma dessa rodada contra os Colts. Então vamos ver aí o desenrolar da vida lá dos Lions. Beleza, galera? Semana que vem a gente volta pro formato normal. Até mais.